E eu quero convidar você a que juntos abramos a palavra do Senhor nosso Deus, o Salmo de número 64, que será o texto da exposição dessa noite. Salmo de número 64. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Ó Deus, ouve a minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores que afiam a língua como a espada e como flechas me apontam palavras amargas, para de lugares ocultos atirar contra o íntegro, disparar contra ele de súbito, e nada temem. Insistem em planos maliciosos, falam em armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam injustiças, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Mas Deus disparará uma flecha contra eles e de repente ficarão feridos. Tropeçarão por causa da sua própria língua. Todos os que os virem fugirão. Todos temerão e anunciarão a obra de Deus. Entenderão seus feitos. Juntos o verso 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Amém. Hoje nós veremos um salmista descrevendo três instâncias, três verdades. A primeira, ele descreve a maldade dos ímpios. Segundo, ele descreve o cuidado de Deus. Em terceiro lugar, ele descreve a confiança, a alegria dos justos. A maldade dos ímpios, o cuidado de Deus e a alegria, a confiança dos justos. Em primeiro lugar, ele começa a descrever então como os ímpios são maus. Mas antes ele faz uma oração. Acompanhe aí na sua Bíblia a exposição. Ó Deus, ouve a voz da minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Percebeu que a queixa do salmista, ela tem personalidade. Ouve a voz da minha queixa. A expressão ouve a voz da minha queixa, ouve o som do meu choro, nos mostra que o salmista está se entregando de fato sem murmurar, mas dizendo onde dói. Senhor, eu estou me queixando. As coisas não estão boas. Eu estou cercado por inimigos. Eu quero me queixar com o Senhor. Por vezes nos sentimos proibidos de nos queixar com Deus. Isso não nos é proibido. O crente não pode murmurar na vida, mas ele tem um pai para se queixar diante dele, para dizer onde dói, para chorar, pedindo que ele venha a seu socorro. E a oração dele é: Senhor, preserva a minha vida do terror do inimigo. Terror é uma palavra muito forte. É só você lembrar de terrorismo. Os terroristas estavam atrás dele. Os terroristas são os que causam terror. Não se engane, há mais terroristas no mundo
do que aqueles que soltam bombas. Então ele começa a descrever a maldade. Esconde-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores, que afiam a língua como espada e como flechas me apontaram palavras amargas, para de lugares ocultos atirar contra o íntegro, disparam contra ele de súbito e nada temem, insistem em planos maliciosos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Bom, perceba aqui que Davi está causando em nossa mente um cenário importante. Ele quer mostrar que o perigo é real, embora nem sempre saibamos onde ele está. O maligno ataca e nem sempre nós identificamos de que lado vem o ataque. Ora, há uma palavra que ele traz aqui no verso 3, trazendo aqui uma visão. Flechas me apontam, e ele usa uma expressão, palavras amargas, como flechas me apontaram palavras amargas. Essa expressão, palavras amargas, também pode ser traduzida como notícias amargas. Meus irmãos, não há tempos em que nós nos encontramos sobressaltados, do tipo, o seu telefone toca e você pergunta: e agora, o que vai ser? Já aconteceu contigo? É uma sucessão, por vezes, de notícias difíceis. E o que ele está dizendo aqui é que há aqueles que são especialistas em amargar o coração alheio com palavras e notícias ruins, sejam elas verdadeiras ou falsas, sejam elas fatos ou os chamados fakes que temos hoje. Não é verdade que nós estamos na era das notícias, meus irmãos? Notícia para tudo que é lado. Não nos parece que hoje as notícias são mais amargas que antes? Se olharmos com algum cuidado, será que nós não vamos identificar que as notícias ruins e amargas sempre vêm do mesmo lugar, contra a nossa vida, tentando tirar a nossa paz? A mídia, por exemplo, vende um problema para mim e para você, depois ela vende uma solução. Não é sem motivo que depois que você assiste um noticiário com muitos assaltos, logo depois você, no momento do comercial, está assistindo um comercial de seguro de carro, de seguro de vida. Então a reportagem diz que fulano, ciclano morreu da saúde, que não conseguiu no hospital o atendimento. Ok. E então na propaganda entra vendendo o plano de saúde. Perceba que nós estamos cercados de notícias amargas para que o nosso coração tente comprar soluções paliativas e nós entramos num poço de desgosto. Perceba aqui. Agora veja, é verdade que tudo isso é muito ruim, que essas notícias que estão ao redor, a Bíblia diz que o justo não teme as más notícias, mas é verdade que, embora estas sejam ruins, não há pior notícia e não há palavras mais amargas do que aquelas que atacam o fundo do nosso próprio coração. Porque enquanto está na coletividade, nós nos apoiamos uns nos outros aqui, está todo mundo no mesmo barco, mas tem palavras amargas que atingem o nosso coração, e é nesse momento que nós carecemos de orar mais profundamente. Ele diz que essas palavras amargas são como flechas apontadas. Perceba aqui, o verso 6 diz que eles planejam injustiças, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Agora eu quero ressaltar duas questões importantes nesse primeiro momento aqui, falando da maldade dos ímpios. A primeira questão importante, preste atenção nisto.
a excelência em que a maldade é feita. E eu não estou falando aqui de excelência de bom, eu estou falando a excelência empregada para o mal. Olha só, veja aí na sua Bíblia. Veja o verso 2, ele usa uma palavra chamada conspiração. Ou seja, é um movimento que precisa fazer sentido contra alguém. Veja o verso 3. Afiaram a língua com espada. O que é isso? Eles pensaram exatamente no que deveriam dizer para causar o maior estrago possível. Verso 3. Me apontaram as palavras amargas. Ou seja, ele está mostrando aqui que palavras são ditas intencionalmente, não como uma flecha a esmo, mas como que apontada para o coração do salmista, e isto é feito com excelência para o mal. Veja o verso 5, insistem em planos maliciosos, ou seja, eles perseveram no mal, eles insistem em fazer o mal. Não são assim os ímpios, gente? Faz o mal, insiste. Perceba que o mundo age assim, nesse tipo de excelência. Veja o verso 5 ainda, armam laços secretamente. Veja o verso 6, planejam injustiças. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha só. Planejam injustiças. O que é um planejamento, gente? A gente não acabou de falar aqui de algo planejado? O que é um planejamento? É o que você pensa para fazer. Temos aqui um planejamento de pregação na igreja, um planejamento do material das crianças, um planejamento das canções, um planejamento da área das mulheres, ou seja, mentes que pensam a edificação da igreja. Ok. Veja que o mundo está também planejando para o mal. Tolo é aquele que acha que a luta é contra a direita e a esquerda. Entre este e aquele presidente, meus irmãos, o buraco é muito mais embaixo. Nós não podemos mirar nos fantoches. O mal está fantochizando as figuras nas quais miramos. Nós precisamos compreender que o mundo que jaz no maligno, ele está sendo regido muito mais do que por forças políticas, mas por forças espirituais da maldade. Não é isso que Paulo vai dizer, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Ora, veja a excelência aqui. Eles ocultam planos bem traçados. Deixa eu lhe dizer. O inimigo, quando quer fazer você cair, ele não tem pressa de ser hoje para amanhã. Ele começa hoje. E se ele tiver sucesso daqui a 2 anos, ele cumpriu o projeto dele. Você compreendeu? E ele vai colocando pedras pequenas no nosso caminho. São planos malignos que tentam afligir a alma do justo. A primeira questão que vemos então é a excelência do mal. A segunda questão é a profundidade da depravação humana. Perceba aqui, verso 1, ele fala do terror do inimigo. Terror. Verso 2, ele vai dizer que eles são perversos, malfeitores. Verso 3 diz que eles falam palavras amargas. Verso 4 diz que eles disparam de súbito contra o íntegro, contra o inocente. O verso 5 diz que eles têm planos maliciosos. E no verso 6, veja isso, diz: pois o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Vamos repetir isso. O íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Não é isso que diz Jeremias? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus irmãos, não conhecemos o nosso coração e não conhecemos muito menos o coração do ímpio. Portanto, nós vemos na maldade do ímpio
tanto a excelência com que ele faz a maldade, quanto a profundidade da sua maldade. Aí chegamos no segundo momento. E nesse segundo momento, nós vemos o cuidado de Deus. Por que é importante isso? Porque o cuidado de Deus aqui mostra a ineficiência da excelência da maldade. Vou repetir. O cuidado de Deus derruba toda a excelência contra os céus. Lembra da excelência da Torre de Babel? Todos falando uma só linguagem, todo mundo fazendo tudo certinho. De repente Deus disse o seguinte, a Trindade se reuniu e disse, vamos confundir a linguagem. Dali não passou. Veja o que diz o texto. Mas, você pode ler comigo? Deus disparará uma flecha contra eles e de repente ficarão feridos. Primeira questão importante aqui. Quem cuida dos inimigos da igreja é Deus, não a igreja. Antes, a visão era de flechas contra o justo. Agora, o arco do Todo-Poderoso está por soltar as flechas contra os ímpios. E o nome disso? Juízo. Confiamos no juízo de Deus, meus irmãos? Temos que confiar. Perceba aqui, a segunda questão que vemos no cuidado de Deus é a palavra de repente. Qual é a palavra? De repente. Mas Deus disparará uma flecha contra eles e, de repente, ficarão feridos. Eu gosto disso. Lembra de Atos capítulo 16? Isso aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, um terremoto. Atos capítulo 2. Todo o povo estava reunido. De repente, ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso. Os pastores do campo. Jesus será anunciado. Como foi? De repente os anjos. Pedro está na prisão. De repente um anjo. O que é de repente? Não se espera. O que percebemos, meus irmãos, é que Deus faz o que não podemos, num tempo que não presumimos e de maneiras que não supomos. Vamos repetir isso. Deus faz o que nós não podemos, num tempo que não presumimos, de maneiras que não supomos. Hoje você parece que está com a vida como se fosse um caos. Meus irmãos, o caos não é nada para um Deus que age de repente. Ou seja, Deus age em favor do seu povo. Mas tem uma terceira questão aqui, que é a alegria dos justos por isso. Vimos a maldade dos ímpios, o cuidado de Deus e agora a alegria dos justos. Veja o verso 9. Todos temerão e anunciarão a obra de Deus. Entenderão os seus feitos. Todos temerão. Anunciarão a obra de Deus e entenderão seus feitos. Todos entenderão. Veja, não é tudo que Deus faz agora eu estou entendendo. O texto me anuncia que em algum momento Deus vai me fazer entender. Tem coisas que nós fazemos que os nossos filhos não entendem, ou não é verdade? Que os jovens não entendem, que as crianças não entendem, que alguém que não nos conhece não entende. Imagine a mente insondável de Deus. Tantas questões com as quais Deus lida, que eu não entendo o jeito que Ele trata. Mas o texto diz que um dia nós entenderemos os seus feitos. E nós diremos juntos, Deus sempre esteve certo. O verso 10 mostra 3 atos da alegria do justo. Veja, ou 3 atos do justo. Primeiro, o justo se alegra em Deus. O justo se alegrará no Senhor. Segundo lugar, ele confia em Deus. O texto diz, ele confiará nele. E terceiro, ele louva a Deus.
e todos os de coração reto cantarão louvores. Como aplicamos isso na nossa vida, meus irmãos? Primeira aplicação: guardemos a nossa boca. Ela precisa curar, não matar. Vamos repetir? Guardemos a nossa boca. Ela precisa curar, não matar. A irmã Rosilene agora orou para que Deus, e a oração que minha mãe me ensinou desde criança. Olha só, dia desses eu era criança. Põe uma trave na minha boca. Quantas bobagens, meus irmãos, nos últimos anos falamos, sem querer, sem perceber, sem medir. E a palavra é assim: quando a gente vê, a flecha já saiu do arco. Aí você tenta pegar, já era. Quem já falou uma bobaginha assim? Dão glória. Só uma. Deus está vendo. Falamos tantas. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, perdoados. Veja, neste texto, eu sou desafiado a prestar atenção em como uso a boca. Por quê? Porque flechas apontadas com palavras amargas têm relação com a impiedade do mundo. Nós temos que lutar contra isso na nossa vida. Esse é um desafio para nós aqui. Segunda aplicação: cuidemos para não nutrir em nosso íntimo vingança contra os nossos inimigos. Devemos dar lugar à ira de Deus. Você acha que o seu vizinho está contra você? Você acha que a pessoa e tal, que luta para tirar sua paz, é contra você ou é ela? Não. Se nós pensarmos assim, meus irmãos, nós vamos acabar entendendo que nós temos que entrar em ação para nos vingar. Então ele maldiz, você maldiz, ele xinga, você xinga, ele joga lixo na sua porta, você também joga. Ele lança algo na rede social contra você, você revida. Minha vingança, diz o Senhor. Meus irmãos, cuidemos do coração. Do contrário, o nosso coração vai ficar muito amargo. Terceira e última aplicação: ponhamos a confiança em Deus acima do medo da ação dos inimigos. Vou repetir essa. Ponhamos a nossa confiança em Deus acima do medo da ação dos inimigos. É comum que a gente tenha mais medo dos inimigos de Deus do que confiança em Deus, ou não? Quando você se pergunta assim: para onde vai parar essa geração, meu Deus? Como é que vai ser para o meu filho? Como é que vai ser para o neto? Aí você fica pensando, não está uma loucura isso? Você sabia que Deus sempre manteve os remanescentes fiéis perseverando na palavra? Você sabia que é Deus o responsável por fazer com que perseveremos na fé e não a nossa capacidade? Você sabia que eu e você, não fosse a perseverança de Deus por nós, já estaríamos no mundo nadando de braçada? Entendeu ou não? É Deus que não nos deixa definitivamente. Às vezes Ele permite que a gente experimente dores, mas se somos filhos, Ele persevera sobre nós. Ele nos mantém seguros. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar a reunião dessa noite. Nosso Deus, te louvamos por esta reunião memorável da tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos
recebidas hoje aqui. Bênçãos que não podemos medir, bênçãos que não merecemos, bênçãos que caem do alto pela graça, Senhor. E nós só colhemos. Obrigado pela Tua palavra, que nos desafiou tanto a confiar no Senhor, que nos desafia, ó Deus, a nos achegarmos a Ti. Ó Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos assemelhe a Cristo, para a Tua glória, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui, representando desde já a congregação de Sereno. Pai querido, sobre eles mantenha a Tua graça e a Tua bênção em tudo o que fizerem, ó Deus. Abençoa nossa irmã Marlene, que numa visão missionária cedeu espaço, ó Deus, para a pregação do Evangelho. Fortalece os seus braços, os seus joelhos, a sua fé. Ó Deus, abençoa a Tua serva, Senhor Deus. Nós te pedimos a Tua bênção para o restante da nossa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos. Bom restante de semana em nome de Jesus.